Erguendo-se firme e assombrosamente bem preservada em pleno deserto a oeste do rio Nilo, a grandeza misteriosa das pirâmides egípcias fascina e intriga a humanidade há milhares de anos. Saqueadas por bandidos, investigadas por exploradores e simbolizadas nas mais diferentes culturas, a obra arquitetônica dos faraós resistiu a muitas investidas e ainda podemos ver parte de sua grandiosidade. Aqui existiu de fato uma das maiores civilizações do tempo antigo. Quais eram seus hábitos, seus costumes, suas crenças? Vamos conhecer agora um pouco da vida do antigo Império Egípcio. Nossa equipe voou até o outro lado do Atlântico, visitando a África e a Ásia, para mostrar a você um pedacinho desse incrível território que foi o cenário de muitas batalhas e histórias mencionadas na Bíblia Sagrada. Embarque conosco nesta viagem e conheça as imponentes pirâmides. Acompanhe nossa expedição ao Monte Sinai, navegue pelas águas do rio Nilo e ande pelas areias quentes do Saara. Uma série com vários episódios que você acompanha a partir de agora. Evidências. Temporada especial, Egito. O Egito é uma terra de contrastes, onde as forças da natureza duelam constantemente entre si. Um exemplo está bem aqui. De um lado você tem o Vale do Rio Nilo, cheio de árvores e abundante em natureza e vegetação. Do outro lado, o deserto, onde só há areia, pedras e morte. De fato, como podemos ver a partir de um mapa, as margens do Nilo é que produzem a linha da vida em pleno deserto do Saara. O Nilo é o rio mais extenso do mundo. Situado no noroeste do continente africano, sua nascente está ao sul da linha do Equador e a sua foz corre ao mar Mediterrâneo. A sua bacia hidrográfica ocupa uma área de 3.349.000 km², abrangendo países como Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, República Democrática do Congo, Burundi, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e, finalmente, Egito. São ao todo mais de 7.000 quilômetros de extensão, se contarmos a partir de sua fonte mais remota, situada no Lago Vitória, onde recebe o nome de Nilo Branco. O Nilo foi de extrema importância para o desenvolvimento da sociedade do Antigo Egito. Numa região desértica, o rio assumiu funções prioritárias na sociedade. Os egípcios usavam sua água para beber, pescar e irrigar a agricultura. Após a cheia do Nilo, as margens ficavam cheias de um lodo especial que fertilizava o solo para o plantio. O rio era utilitário também como via de transporte de mercadorias e de pessoas. Heródoto foi um dos antigos autores, mas não o único a falar da importância desse rio. Ele se expressou assim: o Egito é um presente do Nilo. De fato, hipérboles à parte, o Antigo Egito não viveria sem a presença do grande rio Nilo, que transformava o seu território num oásis em pleno deserto. Estas raras imagens, filmadas na década de 1950, mostram os egípcios pescando num pequeno lago feito não pela chuva, mas pela cheia do rio. Hoje, cada vez essa cheia se torna mais rara devido à intervenção humana e às mudanças climáticas. Atrás deles, pode-se ver monumentos faraônicos de mais de 3.000 anos. Agora, é claro que um nome diz muito acerca daquilo que é assim nomeado, especialmente se levarmos em conta o seu significado. As origens do nome Nilo ainda são um mistério e há muitas hipóteses não conclusivas a esse respeito. A única coisa que se sabe é que os gregos é que resolveram chamá-lo assim, de Rio Nilo. Mas, e quanto aos antigos egípcios? Como eles chamariam seu rio? Esta é a forma como os antigos egípcios escreviam o nome de seu famoso rio. Eles o chamavam de Itru, ou Itru-A, que quer dizer o rio ou o grande rio. Uma curiosidade que poucos sabem é que a palavra Jetro, o nome do sogro de Moisés, é na verdade a mesma palavra usada para referir-se ao rio Nilo em egípcio, porém ela é dita de uma forma semítica.
Isso mostra a grande influência do idioma egípcio nos tempos de Moisés, como também no texto que ele escreveu. Mas não se esqueça, a palavra Nilo veio tempos depois com os gregos. Os egípcios o chamavam apenas de o rio ou o grande rio. Noutras palavras, o rio era tão importante que nem precisava ter um nome próprio. Bastava dizer o grande rio e todos sabiam de qual estavam falando. Contudo, existe outra possível explicação para isto, que eles talvez teriam uma razão adicional para evitar chamar o rio por um nome próprio. Considerando a grande importância do Nilo, era de se esperar que os politeístas egípcios não demorassem a divinizá-lo, como de fato fizeram. Durante as suas cheias anuais, que iam de julho a outubro, o Nilo era conhecido pelo nome de Hapi. Esta era a forma personificada do Nilo, ou de Hapi, uma divindade antropomórfica, tendo silhueta de homem, mas seios e ventre femininos. Era a ela que os sacerdotes recorriam quando queriam fartura de alimento. A pronúncia, porém, do verdadeiro nome do rio era evitada, assim como os egípcios evitavam pronunciar o verdadeiro nome de seus deuses. Por isso, preferiam, na conversa do dia a dia, apenas dizer o rio, pois para os egípcios, o desconhecimento do verdadeiro nome de um rei era sinônimo da mais profunda reverência por esse nome. Nesse antigo hino egípcio, dedicado ao rio sagrado e datado da época de Ramsés, o poeta declara: Salve, ó Nilo, que sai da terra e vem para manter o Egito vivo. Para você, são as músicas iniciadas com a harpa. Para você, eles cantam com palmas. Para você, jovens e crianças gritam. Para você, as multidões estão reunidas. Ó Nilo, que adorna a terra e anima o coração das mulheres grávidas. Para você, sacrificamos animais. Ó grande Deus, cujo nome não é conhecido no submundo, de onde emergem os deuses. Embora o Nilo fosse um deus discreto no panteão egípcio, ele não tinha templos em sua homenagem, nem grandes rituais de adoração, ainda assim era cultuado com grande respeito e sua influência sobre a religião dos faraós era maior do que qualquer outro personagem. Por isso o hino dizia que o seu nome era desconhecido, isto é, reverenciado até mesmo pelos deuses do submundo. Mas existe algo a mais nesse hino. O hino menciona a alegria que o rio traria às mulheres grávidas. E isso talvez explique o episódio bíblico em que a filha de Faraó vai até ao Nilo e recebe, como presente, o pequeno Moisés. Ela o reconhece como se fosse uma dádiva dos deuses. Por isso ela não rejeitou o menino. Para os egípcios, Maat, a deusa da justiça, havia fixado as ordens e harmonias do universo, fazendo com que o sol nascesse e as estrelas seguissem o seu rumo. Mas se os rituais religiosos não fossem rigorosamente obedecidos, a ordem estaria ameaçada, e era justamente o Nilo que provinha a água e os elementos necessários para todos esses ritos. Era tão forte essa influência do Nilo sobre o Egito Antigo que, superstições religiosas à parte, foi de fato a sua cheia e a sua baixa que causaram profundas mudanças na história do Antigo Império. Nos primórdios da civilização egípcia, foi a cheia do Nilo que atraiu povos nômades do deserto a abandonarem seu costume migratório e voltarem-se para a agricultura e a pesca às margens do rio, criando assim um poderoso império, o Império Egípcio. Entre 3000 e 2800 a.C., o declínio da cheia do Nilo de cerca de 1,5 metro foi responsável pela devastação da Núbia, região do Antigo Egito. Entre 2250 e 1950 a.C., uma nova baixa do nível das águas causou o secamento do lago Moeres, resultando no fim do Antigo Império. Já entre 1840 e 1770 a.C., período dos patriarcas bíblicos, uma descontrolada inundação do Nilo causou o enfraquecimento do Império Médio que, em decorrência disso, foi atacado e conquistado pelos Hicsos, que assumiram o controle de uma boa parte do país. Entre 1170 e 100 a.C.,
novamente a queda no nível das águas acompanhou o declínio do novo império. Aquela famosa história bíblica de José e os anos de fome e fartura que está relatada no livro do Gênesis certamente teve relação direta com as cheias e as baixas do Nilo. Além do Nilo e da preocupação com a linhagem faraônica, outro tema de destaque para os antigos egípcios era a sua preocupação com os mortos. E isto eles fizeram aqui, na necrópole de Saqqara. Saqqara, ou Sácara, é o nome de um sítio arqueológico do Egito que funcionou como necrópole da antiga cidade de Mênfis, uma das várias capitais que o Egito conheceu ao longo de sua história. Situa-se a cerca de 30 quilômetros a sul da moderna cidade do Cairo. Apresentando uma área de mais de 6 quilômetros de comprimento e 1,5 km de largura, no local encontram-se estruturas funerárias do período que se estende de 3000 até 950 a.C. Muitos estudiosos dizem que aqui estariam as sepulturas daqueles que viveram durante a primeira dinastia até de alguns que viveram antes disto, participando da fundação do Antigo Egito como altos funcionários do rei. Suas tumbas, no entanto, seriam bem mais modestas e não teriam o glamour das estruturas em redor. Embora o nome Saqqara ou Saqqara seja de origem árabe, há quem diga que este nome derive, na verdade, de uma antiga palavra do idioma egípcio antigo, da palavra Seker ou Sócaris, que seria o nome de uma divindade protetora aqui da necrópole. Ele geralmente tinha a cabeça de falcão e podia ser confundido com Horus, sendo posteriormente personificado como Ptah. De fato, Ptah, em companhia de Sermet e Nefertem, formava a tríade divina de Mênfis, adorada por muitos e muitos em diferentes dinastias. Mênfis realmente é um complexo arqueológico muito grande. Você passaria o dia inteiro aqui. Você passaria muitas horas visitando esse lugar e aprendendo as histórias que cada pedaço de pedra contém. Como eu havia dito para vocês, aqui era a antiga necrópole da cidade de Mênfis. Aqui vários faraós das primeiras dinastias foram sepultados. Havia também outro lugar importante como esse em Ábidos. E aqui também foi onde os egípcios construíram as suas primeiras pirâmides. Assim seria o imenso complexo onde estamos. Aqui pode-se ver muros, câmaras mortuárias e o destaque ao centro de uma imensa pirâmide escalonada. Eu estou entrando agora nas portas da necrópole de Saqqara. Olha essas paredes aqui lisinhas, parecem até que foram feitas no ano passado, mas isto aqui tem 4.500 anos de existência. É como se eu pegasse a história do Brasil, do descobrimento até hoje, e multiplicasse por 5. Já pensou? Para entender esta parte do complexo funerário de Saqqara, temos de voltar ao período da terceira dinastia egípcia, convencionalmente datada de 2686 a 2613 a.C. Com ela, inicia-se o chamado período do Antigo Império Egípcio, um período de glórias que marcou profundamente a vida dos que moravam nas ribeiras do grande rio Nilo. 2 destaques desse período foram o faraó Djoser, primeiro ou segundo monarca da terceira dinastia, e Imhotep, o vizir e arquiteto responsável por todo esse projeto. Ele aparece como protagonista no filme A Múmia. Embora tudo ali seja exagero e ficção, Imhotep de fato existiu na história. É claro que muito de sua vida parece um tanto exagerado. Parece realmente uma hipérbole. Alguns chegam até a pensar que muito da vida de Djoser seria apenas uma lenda. Seja como for, estamos diante de um grande gênio da humanidade, um verdadeiro Leonardo da Vinci dos antigos egípcios. Nessa estátua, por exemplo, ele aparece sentado segurando um papiro ao colo, o que evidencia a sua destreza na arte de escrever. Mas ele tinha ainda outros atributos, outros talentos. Era vizir, filósofo, mago, sacerdote, astrônomo, escritor, arquiteto, engenheiro e, por fim, médico.
Dizem, inclusive, que a atribuição que se dá a Hipócrates como pai da medicina é um tremendo erro que só se fixou porque a redescoberta de Imhotep chegou tarde demais. Afinal, este homem do Egito, que fez tremendas contribuições para a medicina, existiu 2100 anos antes de Hipócrates. Mas os arqueólogos estão aqui para corrigir esse erro. O famoso papiro médico de Edwin Smith, que traz informações médicas muito bem científicas, é tido por muitos como a cópia tardia de um tratado produzido por Imhotep. Apesar de muito ligada à superstição e à magia, a medicina egípcia era tremendamente avançada para aquele tempo. Complexas cirurgias com bons resultados eram realizadas. Hoje sabe-se, por exemplo, que a trepanação, uma cirurgia com perfuração craniana, era conhecida dos egípcios. O estudo ósseo de várias múmias também revelou a existência de próteses ortopédicas e próteses dentárias, utilizadas milênios no passado e parte disto graças à genialidade de Imhotep. Dizem, inclusive, que o caduceu, símbolo da medicina associado a Esculápio, seria na verdade uma evolução da vara de Imhotep quando este se tornou o deus egípcio da medicina. De fato, quando Moisés ergueu no deserto uma serpente de bronze numa estaca, talvez estivesse usando o antigo símbolo de Imhotep que todos conheciam. Isto ele fazia para ilustrar a vinda de Cristo, o verdadeiro médico dos médicos. Este corredor aqui é que dava acesso à pirâmide do faraó Djoser. Como você vê, é um corredor longo, mas que desempenhava um papel muito importante naquele tempo. Esse recinto tem um dossel de pedras calcárias esculpidas para parecer troncos e, ao final da passagem, há uma grande abertura feita para parecer uma porta. Ela possui portas dobradiças todas esculpidas que estão permanentemente abertas. O corredor conta com 40 colunas, ou 20 pares delas, cada uma de 6 metros de altura, construídas pelo empilhamento de blocos de pedra. E isso 2000 anos antes dos gregos usarem o estilo das colunas dóricas. A fachada, nesse caso, foi feita para parecer feixes de junco, e o seu número representaria as principais províncias do Alto e Baixo Egito. Também foram encontradas aqui traços de tinta vermelha nas colunas, bem como de tinta preta nos muros. Assim se conseguiu o efeito de fundir os muros às sombras, criando a ilusão de que as colunas mantinham erguidas por si mesmas. Essas câmaras de ambos os lados eram provavelmente capelas que representariam o Alto e o Baixo Egito. Há historiadores que pensam que a disposição das salas poderia representar a jurisdição e o juízo. No final da colunata está uma sala transversal hipóslita com 8 colunas, todas ligadas em pares por blocos de calcário. E tudo isto para levar até o local chamado Tribunal Sul. Bem nesse pátio que está aqui do meu lado, ocorriam numerosas cerimônias. Vários discípulos da escola de Imhotep vinham para cá para assistir pelo menos uma vez por ano à coroação do rei. Sim, o rei, o faraó, era novamente coroado todos os anos pelo sacerdote de Horus, e ele recebia sobre sua cabeça a coroa do Alto e do Baixo Egito. Quando um faraó mais longevo completava 30 anos de governo, eles realizavam uma cerimônia chamada Heb-Sed. Nela, o faraó deveria mostrar a sua vitalidade. Ele deveria correr sozinho pelo pátio e depois lutar com um animal selvagem, que segundo alguns poderia ser um boi ou um leão. É claro que esse animal era preparado pelos sacerdotes para não oferecer risco ao rei. Há quem pense até que era um rito espiritual, onde o faraó morto corria do além para manter a sua soberania sobre a necrópole. E aqui, bem atrás de mim, está o edifício mais importante de todo esse complexo, a obra-prima de Djoser, ou melhor, de seu arquiteto Imhotep, a pirâmide escalonada do Egito, a mais antiga pirâmide construída por esse povo. Uma verdadeira maravilha da antiguidade que você agora pode contemplar.
A pirâmide tem uma altura de 62 metros com uma base sólida de 121 por 129 metros, ou 1.221 metros quadrados de área construída. Ela foi feita de pedras, mas que imitavam tijolos de adobe, como os anteriormente usados nas construções das mástabas. Sendo a primeira obra dessa natureza, a pirâmide de Sácara foi uma construção feita na base de uma tentativa e erro. A superestrutura da pirâmide é composta de 6 degraus e foi construída em 6 etapas, como era de se esperar, cada uma de forma experimental. Realmente foram anos e anos de trabalho árduo para construir tudo que está aí atrás. Mas não pense que foi trabalho escravo que ergueu as pirâmides, não, isso é um engano. Os que trabalhavam aqui eram homens que eram atraídos por altos salários. Salários, é claro, em forma de cerveja, em forma de cereais, de leite e até isenção de impostos. Agora, não fique também preocupado com o que está em cima da terra. Há algo muito mais importante embaixo dela. Cerca de 30 metros abaixo da pirâmide, há um complexo de túneis onde ficava o sarcófago do rei, e muitos deles nunca foram explorados. Quanto à construção acima, ela talvez tenha começado como uma mastaba quadrada. Esta depois foi gradualmente aumentada para formar uma estrutura de 6 degraus que já tinha uma base retangular e um eixo leste-oeste. Agora, deixe-me aproveitar o ensejo para corrigir um erro crasso que se tem por aí. É que alguns sites sensacionalistas fazem uma mescla entre a história de Imhotep e a história de José do Egito. Acreditam que Djoser seria Jacó ou Abraão e Imhotep seria José, e que essas pirâmides seriam obra de José, que as fez para estocar alimento de acordo com o livro do Gênesis. Isto não é verdade. Quando José nasceu, essa pirâmide já existia há muitos séculos, e a história de José não se passou aqui em Sácara. Guardada por uma fileira de serpentes esculpidas, temos outra tumba ao extremo sul do pátio. A câmara funerária também ficava embaixo, numa cavidade de 30 metros abaixo do nível do solo. Esta parte contém os túmulos persas. São algumas das câmaras portuárias mais profundas do Egito. Uma escada em espiral leva até o local onde estão os restos mortais de 3 nobres persas. Todos esses viveram aqui durante a ocupação persa do Egito. Agora é curioso notar que 2.000 anos separam a pirâmide desse lado do túmulo da que está do outro lado. Esse é o túmulo de Nefer e Sut, um dos últimos reis da Quinta Dinastia. Suas câmaras estão cheias de textos conhecidos como textos da pirâmide. Um exemplo mais antigo que se conhece da escrita figurativa numa câmara faraônica está justamente aqui. Ela serviu mais tarde como a base para o Livro dos Mortos do Império Novo. Acredita-se que alguns desses textos estariam em um antigo idioma semita, porém escrito com hieróglifos egípcios. A importância desse achado está no fato de que já por volta de 2300 a.C., muito antes do nascimento de Abraão, os egípcios já tinham contado com povos semitas, o que perfeitamente é possível se levarmos em consideração o encontro de Abraão, que era semita, com o faraó do Egito, conforme o relato de Gênesis capítulo 12. A Bíblia fala que Abraão, ou melhor, Abrão, veio ao Egito com Sara e todo o seu clã para negociar a compra de alimentos. Isso não era uma situação tão incomum, visto que o Egito tinha comida. É que, diferente dos povos da Ásia, especialmente de Canaã, o Egito não dependia da chuva para ter a sua agricultura, mas do poder trazido pelas águas do rio Nilo. Difícil é compreender que costume social estaria por detrás do estranho comportamento de Abraão. Ele aceitou mentir quanto ao status social de sua esposa, quase fazendo com que ela se tornasse a mulher de Faraó. Alguns comentaristas dizem que Abraão poderia adotar Sara como irmã para aumentar a sua proteção social. Outros argumentam que ele a tornaria parte de um pretenso negócio para não ser confundido como espião ou inimigo do rei. Mas nenhuma dessas soluções possui respaldo arqueológico que as valide. Talvez o mais simples seria admitir que Abraão provavelmente usou de algum artifício cultural por nós desconhecido. O fato é que ele errou, e errou feio.
Mas tem um lado positivo nisto. Primeiro, porque mostra a idoneidade do relato bíblico em não esconder os erros dos seus heróis. E em segundo lugar, porque dá esperança para cada um de nós que também cometemos os nossos deslizes, de que nós também podemos, como Abraão, ser usados por Deus. Considerando a possibilidade dos patriarcas terem passado por essas terras, o que viram aqui certamente impressionou seus olhos. Uma estrutura monumental, mundana, diferente da aridez de Canaã e do mau cheiro das cabras e ovelhas aos quais estavam sempre expostos. Mas, a despeito de seus erros, Abraão tinha um objetivo em mente: cumprir com a ordem divina, caminhando para uma terra que Deus, em pessoa, prometera dar a ele e a seus descendentes. E assim ele partiu, errante pelo mundo, mas confiante na promessa. Por isso foi acentuadamente chamado o amigo de Deus. Saqqara ainda impressiona os visitantes. Mas, apesar de toda a suntuosidade do passado, são apenas pedras e ruínas. Ruínas sobre ruínas. Bem diferente da fé de Abraão. Uma fé que não está em ruínas, que atravessou os séculos e chega até nós. Nós que, como o patriarca Abraão, também esperamos uma nova Jerusalém. Uma cidade que tem Deus como seu arquiteto e construtor. Semana que vem, no Evidências... A nossa equipe veio conhecer as ruínas de Mênfis, a primeira capital do Egito. Foi aqui que tudo começou, uma história que atravessou milênios de prosperidade, principalmente sob o governo de Ramsés II, até que a cidade perdeu a sua proeminência com a inauguração de Alexandria.